O que dizer da entrevista coletiva do Rodrigo Santana, né? Esse vídeo aqui é mais pra gente conversar um pouco sobre tudo isso aí, 4 rodadas restantes. Parece que a rodada vai ser ou tá sendo boa pro clube do Remo, né? Porque a Tombense não ganhou. Hoje tem o Ipiranga em campo, tem o Londrina em campo, então a gente vai ficar muito de olho também nesses clubes aí. Mas eu quero falar aqui referente aí à entrevista do nosso treinador Rodrigo Santana. E o erro que todo ano e toda vez é cometido. Eu não sei o que acontece internamente no Remo, eu não tenho certeza do que acontece internamente do Remo. Talvez eu imagine o que acontece, mas ter certeza eu não tenho. Então, o que eu vou falar aqui é mais do profundo achismo de tudo que está acontecendo, mas que faz muito sentido. Primeiramente, eu vejo alguns torcedores confundindo, escutem bem o que eu vou dizer aqui, confundindo apoio com consenso no que está errado. Uma coisa é você apoiar. O Remo tá jogando, você chegar lá, bora torcer e tal. Isso aí todo mundo faz, eu faço. Acho que 90% dos torcedores do clube do Remo, eles torcem de fato para que o time ganhe. Independente de posição política, de opinião, todo mundo eu acho que deve torcer para que o Remo vença. Outra coisa é você ver que um jogador ele é terrível no time, ele não ajuda em nada, e mesmo assim você ficar apoiando esse jogador. Mesmo você sabendo que o jogador ele é um jogador ruim e que ele prejudica o time, como prejudicou ontem a gente. Não é novidade para ninguém, não é para mim, para você que está em casa, que o nosso elenco ele é um elenco limitado. E que o senhor Sérgio Papelim, que foi amplamente criticado ontem, xingado, eu seria mais específico para vocês ontem pela torcida do Remo, que está extremamente insatisfeita com o trabalho dele, que é um trabalho porco até o presente momento. Vários jogadores caros e ruins, né, jogadores que não entregam e nem vão entregar aquilo que a gente espera. Ontem, né, nós tivemos aí talvez a certeza daquilo que eu já vinha falando. O nosso treinador, ele veio a público falar que o Cachoeira é titular no time do Remo porque ele é o cara que mais entrega fisicamente. E explicou também que a saída do Rodrigo Alves foi uma escolha técnica. Eu acho que o critério do treinador é que o jogador que está bem ele tira, o Pereba ele deixa jogando. Acho que o critério é esse, só pode. O jogador que está bem, que está entregando um bom futebol, até mesmo uma boa apresentação, ele tem que sair do time. O Perebão, o ruim, ele tem que continuar. A questão do Cachoeira é bem clara. Ela é bem clara. Só não vê quem não quer. O Rodrigo Santana nem escalava esse jogador. Ele nem colocava esse jogador para entrar em campo. Nem no banco de reservas. Do nada ele começou a figurar o banco de reservas. Acho que 4 rodadas atrás. E há 2 rodadas ele é titular absoluto no time. Quando perguntado por que esse jogador é titular, todo mundo está fazendo essa pergunta, porque todo mundo que assiste entende um mínimo, um pouquinho de futebol, sabe que esse jogador é terrível. Ele simplesmente dá uma resposta, a mais patética que eu já ouvi na minha vida. E que não é verdadeira. Não é verdadeira. Se você acompanhou o jogo ontem, principalmente o primeiro tempo, você vai saber do que eu estou falando. Entrega fisicamente aonde? Que o cara não sabe marcar, o cara não sabe se posicionar dentro de campo, corre totalmente errado. Por que o Ítalo é titular no time do Remo? Num esquema e numa proposta de jogo em que a gente poderia segurar o 0x0, que era maravilhoso pra gente, e tá se provando um bom resultado mesmo, o 0x0, por que você põe Ítalo? Um cara que é totalmente inútil na marcação, na recomposição. E não satisfeito, você colocou o Cachoeira, que é outro inútil também. É um jogador que me dá dó. Eu tenho dó de ver esse cara jogar bola no Remo. Dó. Eu tenho dó de ver o Cachoeira jogar. A galera do Fortaleza que está me acompanhando aqui e que me assiste também, vocês vão ter muito trabalho com esse jogador. Porque ele é um jogador sem fundamento nenhum. Ele é um peladeiro. Ele é um peladeiro. E aquele peladeiro ruim, não é um peladeiro bom. Que tem uns peladeiros que são bons, né? Aqueles caras que não têm noção de jogo, eles são bons. O Cachoeira é um peladeiro ruim. E muito provavelmente não vai nem pisar no Fortaleza. Vai ser emprestado para vários times aí e não vai
conseguir evoluir, porque é um jogador totalmente sem recurso nenhum. Não sei como esse cara foi, né, artilheiro no Campeonato Catarinense. Talvez o campeonato seja de um nível tão ruim quanto o Campeonato Paraense. Mas voltando aqui a falar sobre a escolha do treinador Rodrigo Santana, muito provavelmente é aquilo que eu já tinha falado para vocês, uma intervenção de diretoria. Eu não falo nem de empresário, sabe por quê? Porque quem trouxe o Cachoeira não foi empresário. Um dos poucos jogadores que não foi empresário que trouxe aí. Foi justamente o executivo de futebol tão criticado, Sérgio Papelinho. Ele que trouxe o Cachoeira. Ele que trouxe esse jogador. Quando eu falo de intervenção de empresário, isso não é algo que é restrito ao Remo, mas é muito mais restrito ao Remo do que aos outros clubes. Acontece isso no Palmeiras, acontece isso no Corinthians, acontece isso no São Paulo, só que são clubes profissionais que sabem filtrar isso. No Remo só tem amador, gente. Só tem bobo. Para fazer raiva pro torcedor, esses caras são expert. Para identificar isso, um bando de amador, um bando de... Bom, aquilo que você já sabe, né? Você já está acostumado aqui a ouvir. E essa questão do Cachoeira, ela não é algo isolado. Em 2020, né? 2020 não. 2023, o ano passado, o Ricardo Catalá, ele chegou no Remo, ele organizou o time, o Remo teve uma sequência boa com ele, estava até se recuperando na competição. Aí esses caras trouxeram o Marcelo. O Catalá só tirou o Marcelo do time quando o Remo já não tinha chance nenhuma. 2024, Remo traz Catalá de novo. Junto com ele chega o Camilo, um jogador que não entregava quase nada dentro de campo. Ontem, mais uma vez, uma partida apagadíssima dele no Figueirense. Catalá manteve ele. Saiu o Catalá, chegou o Paraguaio. O Paraguaio começou um bom trabalho, né? Ele começou um bom trabalho, acho que foi uma sequência de 3, 4 vitórias. E aí ele começou a bancar o Ribamar no time titular. E a desculpa é sempre a mesma. Entrega bem fisicamente dentro de campo. Treina, que é uma beleza, treina muito, joga quem está treinando bem. É o mesmo discurso. E eu já me informei com pessoas do Atlético e pessoas do Confiança. O Rodrigo Santana é aquele tipo de treinador muito comum no Remo, que morre abraçado com o jogador. Ele não abandona suas convicções. E isso no Remo é algo tenebroso, porque o Rodrigo Santana ele tem algo positivo, sabe o que é? Ele sabe gerir um grupo. Ele tem esse grupo na mão. Só que insistir em jogador nessa altura do campeonato que não entrega absolutamente nada é justamente uma forca que você irá se enforcar cedo ou mais tarde. Então, essa questão do Cachoeira não é uma questão isolada. Os últimos treinadores que passaram pelo clube do Remo, eles também tinham o seu jogador de estimação. Só que nós estamos num momento, na competição, que a gente não pode mais errar, a gente não pode mais perder. Quando você coloca um Cachoeira em campo, junto com o Ítalo, você não quer ganhar jogo. Você não quer ganhar jogo. E quando você não identifica que o problema está ali, quando você chega numa entrevista coletiva e fala que o jogador é titular porque ele ajuda fisicamente o time, é porque você ou está passando o pano, passando a mão na cabeça do Pereba para manter ele no time titular, ou você não está entendendo absolutamente nada. Mas ele treina o time, o N, ele sabe quem colocar de melhor. Será? Será que ele sabe colocar o melhor? Será que ele não está colocando o Cachoeira porque outra pessoa está pedindo? Nessa altura do campeonato, cara. Nessa altura do campeonato, a gente precisando em 5 jogos, que ontem eram 5 jogos, agora faltam 4, somar 10 pontos. E nessa altura do campeonato, o cara me vem com Cachoeira, desenterrado no inferno, um Cachoeira, pra botar no time titular. Tava tudo certinho, o Pedro Vitor já tá 100%, põe o Pedro Vitor pra jogar. Por mais que ontem ele fosse um delegado em campo, mas ele sabe matar uma bola, ele sabe se posicionar, ele sabe deixar o companheiro numa condição boa. Deixa o Rodrigo Alves na ponta esquerda. Coloca o Ribamar, o Guti, qualquer um. Menos o Ítalo, que é um inútil, que não consegue marcar ninguém.
e vai pro tudo ou nada. Agora o Remo vai ter, de qualquer maneira, e não pense que vai ser fácil, não. Não pense que vai ser fácil ganhar do Aparecidense em casa, não. Não pense. Que eu vi já comentário aí, vocês são mimizentos, né? Não foi aqui não, tá? Não foi aqui. Vocês são mimizentos. Todo mundo tá perdendo, todo mundo, e na próxima rodada, Figueirense, ele tá contando com os resultados dos outros. E que o Remo vai ganhar fácil, o Aparecidense não vai. Não vai ganhar fácil. Com o Cachoeira de titular, é capaz de perder em casa. Ah, mas ele é um jogador e não pode fazer. Ele faz a diferença assim. Porque toda vez que a bola chega nele, além dele não conseguir aproveitar absolutamente nada, ele gera contra-ataques para os times adversários. Ele gera opções para os times adversários. O que eu tô falando aqui, eu acho que pouca gente vai ter coragem de falar pra vocês. Não porque tá passando pano, é porque partilha desse sentimento de que criticar agora é um momento ruim. De que apontar o erro agora é algo que pode prejudicar o trabalho do Rodrigo Santana, que ele próprio tá prejudicando já. Ele mesmo tá prejudicando o trabalho dele quando ele mantém um Cachoeira no time titular, quando ele escala o Cachoeira pro jogo. Então eu vou falar aqui mesmo, não tem problema nenhum. Se você não quer ouvir isso, pode se desinscrever do canal. Pode se desinscrever do canal, não tem problema nenhum. Se você quer que eu fique aqui passando pano, que eu fique aqui elogiando o inelogiável, pode se desinscrever do canal, irmão. Você tá à vontade para fazer isso. Agora eu não vou ficar falando aqui aquilo que você quer ouvir. Não vou. Não vou, porque ano passado eu partilhei desse sentimento aí, cara. Eu sei o que a galera tá sentindo. A galera que tá evitando criticar. Eu sei. Pô, se eu criticar, eu vou tumultuar o ambiente. Não vai tumultuar o ambiente. Porque se o cara tiver o mínimo de senso, ele vai tirar o Cachoeira no próximo jogo. O mínimo de inteligência, ele vai barrar o Ítalo no próximo jogo. Agora, se ele não quiser classificar, ele vai insistir nesses dois. E aí, gente... Aí não adianta. Não adianta porque o Remo não classifica com o Ítalo e Cachoeira de titular. Tem outros também que precisam sair. João Afonso, Bruno Silva já não está à disposição. Bruno Silva tem que ser titular, pô. Ah, ele é um velho. Ele é um... Cara, pelo menos ele tem qualidade, pelo menos ele tem noção de posicionamento. Esse João Afonso é um jogador tenebroso. Ele deixa um espaço absurdo no meio de campo. Absurdo. Além, é óbvio, dos dois que eu acabei de citar. Então eu tô apontando, tô gravando esse vídeo aqui porque é algo que tá me deixando extremamente preocupado. Eu diria pra vocês apavorado. Porque eu tô vendo o mesmo filme se repetir em uma última situação. Só pra encerrar o vídeo. Se o Rodrigo Santana insistir em Cachoeira e Ítalo no próximo jogo, o Remo não cai mais, né? O Remo, pelo menos do São José na última rodada, deve ganhar. Então o Remo não cai mais. Se o Rodrigo Santana insistir nesses caras no próximo jogo, ele não merece ficar pro ano que vem. Vou repetir o que eu falei aqui. Se o Rodrigo Santana insistir no erro, ele não merece porque ele está se mostrando um técnico fraco e que não abandona essas convicções patéticas. Ele é só mais do mesmo. E aí eu tô cansado de técnico mais do mesmo. Para mim, treinador tem que identificar quem tá matando no time e tirar. A função do treinador é essa, além de treinar. Se ele não tem a capacidade para enxergar isso agora, ele não vai ter em momento nenhum no Remo. E a gente não precisa de um novo Catalá, a gente não precisa. Porque um cara que para chegar, apagar incêndio, classificar o time, tudo bem, classificou. Agora um cara que chegou, conseguiu tirar o time do coisa, mesmo com os jogadores tenebrosos que a gente tem no elenco, e por conta do erro próprio dele, porque ontem a gente perdeu pro Rodrigo Santana, a gente não perdeu pro Figueirense. A gente perdeu ontem pro Rodrigo Santana. Então, se ele continuar insistindo com esses caras aí, tem que mandar embora. Não pode ficar com ele pro ano que vem. A gente não pode cometer o mesmo erro do ano passado. Não pode. Porque sabe o que vai acontecer? A mesma coisa. Uma diretoria que não sabe porra nenhuma de futebol, não entende nada de futebol, vai contratar um monte de jogador que ele vai indicar. Jogadores como João Afonso, que ele acha bom. Jogadores como Cachoeira, que ele acha ótimo fisicamente. Jogadores como Ítalo, que são inúteis, mas ele acha que tem uma liderança em campo. Jogadores desse naipe que a gente viu. A gente viu o Catalá. Não era questão de coisa, o Marcelo não. Era questão de afinidade. Ele escalava o cara
por afinidade. É a mesma coisa ser treinador com o Cachoeira. A mesma coisa. Então, meu irmão, se ele não tem capacidade de reconhecer o erro, de corrigir o erro, ele não tem capacidade para ficar no Remo. Eu quero muito saber a sua opinião sobre isso, tá? Essa é a minha opinião. Quero muito saber a sua. Deixa aí no comentário. Até o próximo vídeo. Tchau.